A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos. Amém. Glória a Deus. Eu fico feliz de conhecer mais uma igreja que já tinha vontade de conhecer faz tempo, né? E o pastor Carlos é uma bênção, né? O pastor Carlos dá atendimento, porque tem pastor por aí que nem liga para a gente, mas a gente passa informação, manda relatório e eles não dão retorno. O pastor Carlos deu retorno, glória a Deus. Por isso que essa igreja é abençoada, né? A igreja é abençoada, eu já estou percebendo aqui, a igreja tem presença, né? A igreja tem presença, glória a Deus, aleluia. O Senhor está se manifestando, aleluia. Irmãos, eu quero dividir em duas partes esse tempo que o pastor Carlos me honra, né? De estar no lugar dele, trazendo aí o ensino para os irmãos. E também falando um pouco sobre a Índia. Eu vou falar um pouco sobre a Índia e depois uma mensagem da palavra do Senhor. Amém? Obrigado. E essa mensagem é para vocês mesmo, porque eu não preparei ela em outro lugar. Eu não trouxe ela de outro lugar, não copiei do YouTube nem da internet. Foi agora à tarde mesmo que o Senhor me deu essa mensagem. Então, é pão fresco, aleluia. É pão do céu, aleluia. Eu quero ler depois o versículo, né, que vai trazer uma mensagem de renovação para nós. Nós viemos à igreja, né, para ser renovado, né? Temos que sair daqui renovado na fé, irmãos. Sair aqui com fogo no pé, né? E a língua com vontade de falar do Evangelho de Cristo. Aleluia. Prazer em conhecer os obreiros, né? Os obreiros que estão aí junto com o pastor Carlos nessa batalha, né? O Will que deu apoio para a gente, glória a Deus. Deus preparando homens guerreiros aí para estar conosco aí. Eu quero fazer uma homenagem aqui para o pastor Carlos e quero chamá-lo aqui. Pastor, é o seguinte, isso aqui, ó, eu acho que o senhor vai gostar. Aqui, lê para o povo aí, pastor. Dá para ler? Não. Eu trouxe aqui para o pastor dar uma leitura aqui para vocês, mas está difícil, hein? Os 10 mandamentos na língua hindi, que é a língua da Índia. Hindi começa com H, né? Em inglês é hindi, com um som de R, mas em português, hindi. Então, isso aqui é uma lembrança do nosso projeto lá da Índia, para o senhor, né? Para o senhor colocar ou na sua casa, ou no seu escritório. Aí não deu para fazer a moldura, porque fica difícil trazer na viagem, né? Mas eu quero homenagear o senhor, pastor. Amém? Glória a Deus. Tem foto? Tem foto? Olha a mídia, olha a mídia. Tira também. Glórias a Jesus. Também, pode pôr lá, pastor. E vou fazer outra homenagem agora. Agora aqui é algo simbólico, tem uma simbologia muito forte. Esse aqui é um tecido da Índia, né? É um tecido que, quando nós vamos numa igreja a primeira vez, eles nos cobrem com um pano bonito como esse. E aí a gente, né, fica revestido, parece que é uma simbologia de revestimento. Então hoje eu quero, se a irmã Sara estivesse aqui, a irmã Sara, né? Que ela é a pessoa que está representando todas as irmãs do campo, de toda a Comadesp. A irmã Sara representa as irmãs do ciclo de oração. Eu já vou contar um testemunho lá da Índia, lá das irmãs para vocês, e vai ser bênção, né? Amém. Então isso aqui significa revestimento, cobertura espiritual. E eu creio que o círculo de oração do Ministério de Cubatão e da Comadesp está fazendo uma cobertura espiritual muito importante para os missionários no campo. Porque vocês não sabem o que nós passamos ali no campo. E a cobertura espiritual tem nos guardado. É por isso que eu estou vivo ainda. Porque tivemos muitos problemas na Índia. Mas o Senhor me guardou porque tem muita gente orando. A cobertura da oração é muito forte, irmãos. Tem um poder incrível. É algo muito poderoso. Então, lá na Índia, eles fazem assim, ó.
Que o Senhor te revista de mais graça, mais autoridade espiritual, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te dê sabedoria, te dê mais autoridade para pregar a palavra do Mestre. Que o Senhor te dê saúde, que o teu corpo receba saúde, oh meu Deus, nos ossos, nos músculos, nos tendões, da cabeça aos pés, em nome de Jesus Cristo, amém, glórias a Deus. Que Deus te abençoe, pastor. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Glória a Jesus. Isso é uma simbologia muito bonita. Eles fazem isso quando a gente chega a primeira vez na igreja ou a primeira vez na cidade, né? Eles fazem esse pano da irmã Sara, viu? Ó. Aí a irmã Sara pode usar como ela quiser, né? Mas glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre a Índia. Vamos aproveitar o tempo. Eu estou no campo missionário há 38 anos. Eu aceitei Jesus Cristo, o Senhor me aceitou. Ele me aceitou e eu aceitei Ele, né? Ele fez uma proposta e nós nos unimos. Eu aceitei Jesus em Santo André, ali em Santo André, numa congregação abençoada ali. Não sei quem, alguém aqui conhece Santo André, ali na rua Arizona, chama Igreja da Fazenda da Juta. Tinha muita juta naquela região. É uma igreja abençoada aquela ali. E dali já saiu muitos pastores, missionários. Tem missionário na Alemanha que saiu dali. Tem missionários na África, né? E lá eu comecei a aprender a evangelizar. E quando a gente começa a aprender essas coisas, Deus fala, opa, esse aí tem jeito, eu acho que eu vou usar mais. E aí o Senhor me escolheu para missões, né? Eu trabalhava na General Motors do Brasil, em São Caetano. Aceitei o Senhor Jesus ali, era o pastor Luiz Almeida Nascimento, que era o pastor presidente de Santo André ainda. Então eu sou como a Desp. Aleluia! Naquele tempo a Assembleia de Deus de Santo André estava vinculada com a Desp. Depois que eu fui para missões, fui ser missionário no Amazonas, Deus me deu confirmação. Deus me chamou para a Índia em 1988, lá em Santo André. Deus falou comigo sobre a Índia. Eu pensei que já ia correndo, né? Jovem, né? Pensa, vou embora, vou que vou, né? Mas não, Deus tem um preparo. E aí eu pedi para o Senhor confirmações. Nós temos que dar o próximo passo pedindo confirmação. Deus já está falando aqui, ó. Próximo passo, só com a permissão de Deus. Próximo passo, com a orientação de Deus. Próximo passo, em oração ao Senhor, com o Senhor. Não deu o próximo passo sem Deus confirmar que o negócio vai dar tudo errado. Então eu falei, Senhor, estou no melhor emprego da minha vida. Eu saí do Bradesco, fui trabalhar na General Motors, ganhando bem, fazendo curso de informática naquela época. E o Senhor tinha uma promessa para mim nas missões, não adianta, irmão. Quando Deus fala, fala mesmo. E eu falei, Senhor, me dá 3 confirmações, eu saí da GM. E o Senhor confirmou a primeira vez, eu falei, já era mesmo, né? E Deus confirmou a segunda, eu falei, aonde esse lugar, Índia? Eu falei, não sabia, não tinha Google, naquele tempo não tinha Google, não tinha internet, não tinha YouTube para você ver, as coisas hoje é muito rápido, hoje você vê tudo pelo YouTube, hoje a gente manda relatório pelo WhatsApp, em 1 minuto está chegando relatório em todas as igrejas que estão no projeto comigo. É muito rápida a comunicação, a gente fala por vídeo hoje com a família. Naquele tempo a gente tinha que escrever carta e mandar carta, né? Para chegar depois de 20 dias, 30 dias, uma carta para a família saber que a gente estava bem. Ou então ligar, que era caro ligar. Era muito caro fazer ligações. Então eu sou missionário dessa época. E aí eu falei, Senhor, me confirma mesmo que eu vou. E eu falei, Senhor... E Deus confirmou a 3ª vez, pedi a conta da GM, e já estava me preparando para ir para a Índia. Fui na biblioteca, lá tinha Britânica, Enciclopédia Barça. Quem são os mais velhos vai lembrar disso, né? E aí a gente ia lá, onde é esse lugar, Índia? Vai pesquisar quantas línguas tem na Índia, onde é esse lugar, é na Ásia. A Índia está na Ásia, dentro da janela 10x40, que é um lugar perigoso para pregar o evangelho.
é área vermelha mesmo, a gente chama de área vermelha, né? Pregar o evangelho nesses lugares é arriscar a vida, irmãos, é arriscar a vida, tem que saber que está ali arriscando a vida, né? As famílias têm que saber, o familiar tem que saber, pode voltar ou pode não voltar, ou pode voltar num caixão ou pode ser enterrado lá. Os meus familiares estão preparados para isso, né? Então, fui pesquisar, e aí o Senhor falou para mim, mas antes de você ir para a Índia, você não vai para a Índia assim direto, porque para chegar na Índia tem que falar inglês, no mínimo tem que falar inglês, você tem que ter um conhecimento cultural, transcultural, ter algumas informações. Eu falei, então eu vou para Jocum. Deus falou, não. Vou para a missão Antioquia. Não. Então eu vou pela missão Cairós, do pastor Valdemar de Carvalho. Lembra? Estava, naquele tempo, a missão Cairós estava boa, do pastor Valdemar da Assembleia. E o Senhor falou comigo, não, você receberá um treinamento diretamente por mim. Eu falei, meu Deus, agora, quando Deus treina, treina mesmo, né? O treinamento de Deus é melhor do que qualquer agência missionária. Eu falei, tá bom, meu Senhor. E aí Deus falou, vai para o Amazonas. Eu falei, mas Índia é para lá, Amazonas é para cá, Amazonas é Brasil. Mas é Senhor dos senhores que mandou. O Senhor sabe o que faz. Quando Deus fala, vai ali, vai. Você está querendo ir para lá, mas Ele está falando para cá. Mas Deus falou assim para Josué, Josué não vai nem para a esquerda nem para a direita, vai aqui, ó. E você vai conquistar. Você vai conquistar. Você vai ser conquistador, vai ter vitória. É aqui. E o Senhor falou para mim ir para o Amazonas, eu obedeci, irmão. Arrumei a mala de roupa, minha mãe falou, meu filho endureceu. Agora ele não sai do quarto orando, e agora está arrumando a mala, saiu do melhor emprego da vida dele e vai para o Amazonas. Meu filho está pirado da cabeça. Minha mãe não tinha se convertido ainda. Meus irmãos também não tinham se convertido. E falaram que eu era maluco mesmo. E missionário tem um pouquinho assim mesmo, né? Parece mesmo. Missionário toma umas decisões assim que a pessoa fala, pirou. Mas se Deus está no negócio, vai dar certo? Se Deus é loucura para o homem, mas é poder de Deus. Pode ser, é loucura para quem não entende. É o Espírito do Senhor operando. E eu fui para o Amazonas, irmão. Acabou o dinheiro depois da GM. Eu tinha pedido a conta, não recebi nada. E aí eu fui com uma mala de roupa, fui lá na Sociedade Bíblica lá, na estação, como é que chama a estação ali, que eu esqueci agora? Era lá antigamente a Sociedade Bíblica. Comprei 7.000 folhetos e umas 50 Bíblias, coloquei numa outra mala. E uma mala com roupa e uma mala com um folheto. E saí, e fui evangelizando aí pelo estado de São Paulo, parando em Presidente Prudente, parando em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, parando lá em Cuiabá, pastor Sebastião me hospedou, e fui parando e cheguei em Vilhena, depois de Vilhena cheguei em Rondônia, pastor Joel Holder me hospedou, e ali começamos uma boa amizade, eu e pastor Joel Holder. Pastor Joel Holder foi uma bênção na minha vida até ele falecer, foi suporte financeiro e espiritual, pastor Joel Holder, bênção de Deus. E ali entrei, peguei o barco e fui até Manaus. Cheguei em Manaus, aí a convenção me mandou para um lugar. Você vai para o Rio Madeira. Rio Madeira. Eu falei, meu Deus do céu. Mandaram eu passar. Auxiliadora. Tinha lá uns 8 crentes. Eu e mais um presbítero que morava lá, Ribeirinho. Ele falou, você trouxe quanto de dinheiro? Ele falou, o dinheiro que eu trouxe está acabando. Ele falou, mas então você vai ter que aprender a pescar para vender peixe. Você vai ter que aprender a caçar para comer carne. Você vai ter que aprender a subir no pé de açaí para coletar açaí para comer com farinha. Eu falei, assim aqui é? Eu tenho que subir aí, é? É. E nós vamos comer papagaio hoje. Eu falei, eita! Aí tinha lá uns 10 papagaios mortos. E aí deu uma paneladinha, deu um guisadinho bom. A gente comeu com farinha papagaio. Eu falei, meu Deus. Mas lá em Santo André eu comia diferente. Lá em Santo André a vida era eu estava acomodadinho em Santo André, né? Tinha um bom trabalho, boa casa, mamãe, comidinha da mamãe, bifinho. Aí agora comendo papagaio. Não, mas amanhã tem um jacarezinho. A gente vai pegar um jacarezinho. Então a gente comia jacaré, comia tartaruga, ovos de tartaruga. Irmãos, eu recuperei minha saúde no Amazonas. Porque eu fumava muito antes de me converter. Eu era sambista, eu era da noite. Eu era sambista. Era sexta, sábado, domingo sem dormir. Ia trabalhar meio cansado na segunda, mas o Senhor me resgatou.
Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus Cristo. Por tudo que eu estou falando aqui, o Senhor me resgatou do carnaval, me resgatou do samba, do grupo de pagode, da macumba, do candomblé, do meio da prostituição, das drogas. Eu não era drogado, mas vivia no meio dos drogados. Eu experimentei e não gostei, não usei droga, né? Mas o Senhor me libertou do cigarro. Desde os 9 anos eu fumava. Eu aprendi dentro de casa. Aprendi feitiçaria dentro de casa, aprendi sobre o candomblé dentro de casa, e fumava, desde os 9 anos. Quando eu aceitei a Cristo, eu tinha 25, já fazia 16 anos que eu estava fumando, e eu estava sempre com o pulmão, né, cansado. Comecei a remar. No Amazonas eu fui aprender a remar. Vamos fazer visita, vamos. Aonde é? Vamos remando aí. Daqui a umas 4 horas nós chegamos. 4 horas de remo para visitar? Eu falei, mas Jesus, lá na Índia, eu não vou para a Índia, eu queria sair do Amazonas já para ir para a Índia. O Senhor falou, não, é treinamento. E eu remava. Ai, mas fiquei até mais forte, o pulmão, pá. Eu comecei até a botar uns negócios para fora esquisitos, viu? E comendo frutas boas, comendo caça, comendo coisa boa, comida boa, e exercitando, academia todo dia, visita. 2 horas para lá, ó, depois nós vamos nesse rio aqui, aí entra no Igarapé. Eu falei, meu Deus, quantas horas? Hoje é 6 horas de voo, 6 horas para ir, 3 horas para voltar na descida do rio, vai para subir o rio tem que ser 6 horas, e eu fiquei até meio fortinho, o pulmão ficou bom, glória a Deus, e o Senhor é maravilhoso. E ali abrimos a igreja, de 8 pessoas foi para 20, foi para 25, foi para 30, fizemos o batismo. Aí o pastor mandou um casal para tomar conta da igreja, e Deus falou, agora você vai para Venezuela. Eu falei, mas Senhor, Índia é para lá. Mas Deus sabe que é Índia para lá, Ele é o Senhor das terras, das nações, Ele é o Senhor das tribos, Senhor das nações, Ele é o Senhor de todos os povos, Ele ama esses povos aí. E aí eu falei, Senhor, Venezuela? É, mas por 6 meses só, né? Ele falou, vai para Venezuela. E eu tinha $10 no bolso, consegui umas ofertas lá, consegui $10. Falei, puxa vida, mas chegar na Venezuela com $10, consegui a passagem e mais $10. Me deram, um argentino passou lá em Manaus, eu estava em Manaus, o argentino falou assim, ó, quando você chegar em Caracas, você procura esse pastor, ele vai te auxiliar. Deus prepara tudo, irmão. Já tem gente te esperando lá. Pode ir. Quando Deus fala para você ir, pode ir, que já tem gente esperando para receber o Evangelho. Já tem gente esperando lá, doente, para receber a cura em nome de Jesus. Já tem gente lá com o coração aflito, contrito, gente querendo se suicidar. Deus vai te usar. Pode ir. Já tem gente esperando lá. Tem gente lá que vai te dar uma cama para você dormir, vai te dar comida para você comer. Pode ir, Deus sabe o que faz. E aí eu cheguei lá e me apresentei na igreja do pastor Eliodoro Moura. Alguém aqui já esteve na Venezuela? Alguém aqui já esteve na Venezuela? Pastor Eliodoro Moura já foi presidente da convenção lá, mas naquele momento ele estava na igreja Gato Negro. Olha o nome do bairro. Igreja do Gato Negro. Aqui estava a igreja e aqui estava um morro, irmão. Mas pensa num lugar parecido com o Rio de Janeiro. Eu falei, Jesus amado, mas glória a Deus, né? Eu fui marinheiro por 6 anos. Fui para a escola da Marinha no Espírito Santo, Vila Velha. Vim para o Rio, servi a Marinha 6 anos. 1 ano na escola lá em Vila Velha e 5 anos aqui no Rio de Janeiro. Eu conheci os morros do Rio. Eu aprendi samba no Rio de Janeiro. Depois, quando eu vim para São Paulo, continuei, até Jesus salvar. Mas aqui no Rio de Janeiro eu conhecia. Então, falei assim, mas isso aqui está parecendo no Rio de Janeiro. Aí vamos evangelizar aqui. E ali fui aprender espanhol, fui aprender como que é a cultura da Venezuela. Aquele tempo era bom, viu? Aquele tempo lá não tinha esse negócio aí não. Mas quando o Hugo Chávez tomou a Venezuela por força, eu estava lá. Tive que fugir para o metrô. Do metrô eu fugi para um bairro, de lá eu peguei minhas malas num outro bairro que estava na minha casa e fugi para Boa Vista, Roraima, ó. Saí de lá, porque foi feio quando ele tomou Venezuela, viu? E ele prometia muitas coisas, depois não fez nada. Mas deixa para lá esse camarada. Então, irmãos, eu pensei que eu ia ficar 6 meses na Venezuela. Fiquei 7 anos.
Eu falei, mas Deus Altíssimo, eu preciso ir para a Índia, o Senhor me deixa 7 anos na Venezuela. Deus estava testando a minha paciência, porque na Índia você tem que ter paciência. Na Índia, se você não tiver paciência, você vai ter que ter paciência, você vai adquirir paciência. Você tem que trabalhar com paciência, e eu já vou explicar já. E ali na Venezuela, 7 anos, aí quando Deus falou comigo, agora você vai para a Índia. Falei, glória a Deus, pode ir. E o Senhor começou a preparar para mim voltar para São Paulo, voltei para São Paulo. Falei, agora eu vou para os Estados Unidos. Deus vai me mandar para os Estados Unidos para aprender inglês. Vou para a Flórida, né? Mas eu acho que eu vou ter que voltar até Venezuela, lá despeço dos irmãos. Da Venezuela, de Caracas até a Flórida, é meia hora de voo, 45 minutos de voo. Mas por que Deus já não mandou eu direto para lá? Mas eu vou para a Flórida então. Ou então vou para Londres. Acho que eu vou para Londres para estudar inglês, né? Aí Deus falou assim comigo, vai em tal igreja. E eu fui naquela igreja em São Caetano do Sul. Cheguei naquela igreja, tinha um irmão dando testemunho sobre a Índia. Eu falei, mas que glória! O irmão lá dando testemunho sobre a Índia. E ele falou assim, olha, tem um pastor que está agora levando uma equipe para a África do Sul, para estudar inglês na África do Sul. Eu falei, mas África do Sul? Eu falei, vou ter que levar ventilador, vou ter que levar... Como é que é? Na África do Sul deve ser muito quente, né? Irmãos, aí esse pastor falou assim para mim, olha, tem uma equipe indo para a África do Sul, para a cidade de Durban, para aprender inglês. Lá é full time, quer dizer, full time é toda hora, está aprendendo, né? Você está ali aprendendo inglês em imersão, é de manhã, tarde à noite você está aprendendo inglês. Tem poucos brasileiros, vocês vão ter que aprender inglês de qualquer jeito. E aí eu falei, Senhor, e agora? Eu vou para a África do Sul, mas era para Londres que eu queria ir, era para os Estados Unidos. Aí Deus confirmou, África do Sul. Cheguei na África do Sul, aí o pastor me levou para Durban, lá tinha um grupo de brasileiros que ia aprender inglês, mas estava proibido de ficar conversando em português. Então nós fomos para a escola, de manhã, tarde à noite era inglês, 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 minha cabeça ficou assim, ó. Eu já estava com 35 anos nesse momento, e aí para aprender inglês com 35 anos já fica mais difícil, né? Mas o Senhor foi bom, eu falei, Senhor, Tu és o Senhor das línguas, me ajuda, e o Senhor me ajudou, e glória a Deus, aprendi, fiquei ali na África do Sul por alguns meses. Aí fui entender o porquê Deus mandou eu para ir para a África do Sul, o porquê que Deus mandou eu para Durban. Quando eu cheguei lá, um pastor que nos recebeu falou assim, ó, domingo nós vamos numa igreja. Falei, glória a Deus, né? Mas o senhor vai ter que traduzir, porque nós não entendemos nada. E a igreja é em inglês, o pastor prega em inglês. Aí nós chegamos lá na igreja, tinha assim, uns 600 indianos. Eu falei, ué, e o pastor é indiano também. Eu falei, meu Deus, tem indiano convertido aqui na África do Sul? Os indianos saem da Índia para trabalhar nos países que falam inglês. Austrália, África do Sul, Canadá, Estados Unidos, assim de indianos, porque falam inglês. Londres, né? Inglaterra. E aí, numa igreja de 600 membros, mais ou menos, o pastor indiano e a igreja, tudo com aquelas roupas indianas. É assim como eu estou hoje, irmão. Estou com uma camisa indiana aqui, viu? Isso não é inovação, não. É uma camisa indiana que eles usam muito, esse tipo de camisa. E então, comecei a chorar. Falei, Deus Altíssimo, agora eu entendi. Eu não fui para Londres, não fui para os Estados Unidos aprender, mas vim aqui no meio dos indianos. E aí terminou o culto, tinha um grupo de indianos conversando lá numa língua. Eles falam inglês, mas estavam conversando na língua deles. Falei, pergunta para eles, irmão, que língua é essa? Aí o grupo lá conversando com a gente, falou assim, nós falamos Telugu. Falei, que língua é essa? Eu nunca tinha ouvido falar dessa língua. Nós falamos Telugu, nosso grupo somos familiares, nós somos de um estado da Índia que fala Telugu. E esse outro grupo aqui, vamos perguntar, eu sou curioso. Aquele outro grupo falava Tamil. Um outro grupo falava Tamil. E eu falei, meu Deus, na Índia tem 22 línguas e quase 1000 dialetos. Língua, porque tem alfabeto. Esse aí é o alfabeto da Índia, o alfabeto hindi, tem alfabeto. Mas tem muitos dialetos, quase 1000 dialetos que não têm alfabeto. Eles falam nas comunidades, diferentes locais. Então a Índia é um desafio por causa das línguas, muitas línguas. Na Câmara dos Deputados na Índia, tem que ter aquele fone com tradução simultânea, porque tem
deputado que vai lá falar, ele não fala o inglês, ele fala na língua dele, mas aqueles outros deputados não falam a língua dele. Então tem que ter tradução simultânea para que eles entendam o que o deputado está falando. É uma confusão de língua. É o país grande, desafio das línguas, desafio das religiões. A Índia tem mais de 30 milhões de templos hindus. Sabe o que é isso, irmão? Cada rua que você vai tem dois, três templos de hinduísmo. O hinduísmo, eles creem na reencarnação. Então, eles não matam nenhum animal. Eles não matam os ratos, porque eles creem que alguém está reencarnado nos ratos. E tem o templo dos ratos. E eu fui lá no templo dos ratos. E lá eu fui conhecer a história, por que aquele templo dos ratos. Os ratos vivem ali dentro. Eles não saem para fora, eles ficam ali dentro. E lá tem a imagem de uma deusa, naquele lugar. E eu cheguei naquele templo dos ratos e perguntei da história, né? E aí uma pessoa que estava ali explicou para mim. Essa deusa, ela tinha os soldados. E os soldados morreram protegendo ela do ataque de um outro deus. Eu falei, meu Deus, que mitologia, né? Que mentiraiada, né? Mas é isso aí, eles creem nessas coisas. E aí, os ratos são soldados que morreram e reencarnaram naqueles ratos ali dentro daquele templo, eles vivem ali. Olha a mitologia desse povo, olha a crença desse povo. Esse povo necessita de Jesus ou não necessita? Então, irmãos, Deus está mandando missionário para lá. Tem ingleses, tem australianos, coreanos. Muitos missionários coreanos entraram na Índia. Mas como eles são com o olho puxadinho, mandaram muitos embora, porque eles estavam ganhando almas e evangelizando e investindo e abrindo igrejas, mas eles são reconhecidos facilmente. E aí mandaram muitos americanos também, muitos são reconhecidos facilmente, porque são brancos, do cabelo loiro, do olho azul, e estão dificultando para os americanos entrarem na Índia, estão dificultando para os coreanos entrarem na Índia. Eles investiram muito, mas agora tem poucos coreanos na Índia. Will, por favor, vem cá. Ah, não, agora eu vou. Eu falei, ô pastor. Aqui o indiano aqui, irmãos. Aí, ó. Ele é típico, mas igualzinho o filho de um pastor lá na Índia. Tem um pastor que foi presidente da convenção e o Will é igualzinho a esse filho do pastor lá. E esse pastor, ele tem uma igreja grande lá. Tem uma igreja abençoada. Né? Então, o Will é um típico indiano. Cabelo liso, morenão, aí ó. Então, pastor, tem mistério aí, não tem não? Pastor, tem mistério. Ó, e Deus faz isso, hein? E Deus faz coisas grandes aí, irmãos. Quem é a esposa do Will? Cadê a esposa do Will? A esposa do Will está aí? É, ó. Ó o rolo aí, hein? Espera aí a bênção de Deus chegando aí, hein? Deus fala, viu? Então, irmãos, o indiano, eu me misturo com os indianos, porque no norte da Índia tem uns indianos meio parecidos comigo. Narigudo e careca. Tem uns indianos lá parecidos comigo. Eu dou uma enganada. Ainda eu coloco umas roupas indianas, coloco uma chinela de couro, ando lá no meio dos indianos, eles ficam confusos. Esse camarada é do norte da Índia e está aqui no sul. Eles ficam meio em dúvida. Aí eles vêm falando em hindi comigo. Aí eles vêm falando em hindi, eu dou uma de bobo, faço igual o Davi, né? Como Davi se fez de louco para se escapar. Eu dou uma de bobo lá, começo a falar algumas coisas, falo que eu só falo português porque meu pai é português, eu não estou mentindo. Mas aí eu falo inglês também com eles, aí eles falam, mas que parte da Índia você nasceu? Aí eu falo, meu pai era português, passou por Goa. Goa é um lugar onde foi colonizado pelos portugueses, né? Então a gente vai enrolando eles e assim eles deixam eu pregar o evangelho lá e Deus está abençoando. Irmãos, Deus tem me abençoado ali nesses anos, tem me guardado, me protegido e tem me usado. O Senhor me abençoou muito ali. E eu tenho só que dar glória a Deus mesmo e toda a honra seja dada ao Senhor Jesus. Nós começamos a primeira igreja debaixo de lágrimas, choro e perseguição. Nossa primeira igreja foi muito difícil. Primeiro ano que eu estava na Índia e conhecendo ainda a cultura,
conhecendo ainda, né, como que o povo vive, como que o povo come, a comida é muito forte. A comida é forte, mano. Para acostumar com a comida deles não é fácil, né? Então, é muito difícil. A cultura deles é muito difícil. Mas nós começamos a igreja, a primeira igreja, e hoje essa primeira igreja, já saiu 4 pastores daquela primeira igreja. Glória a Deus, nós já formamos 4 pastores da primeira igreja. Nós fizemos o primeiro batismo com 6 almas. No primeiro batismo já tinha um que era avivadinho, falei, esse daí, Deus vai investir nele, né? E aí eu peguei ele, levei ele para um treinamento de 2 anos, né? Um curso teológico. Hoje ele está pastoreando uma grande igreja em Bangalore, né? No sul da Índia. É fruto do nosso trabalho de 28 anos atrás, né? E o Senhor tem abençoado, né? Maravilhosamente. Então, Deus tem dado resultado, tem dado frutos, né? No nosso trabalho. A segunda igreja, agora eu vou contar das irmãs. A segunda igreja nossa, nós começamos numa casa, onde o tamanho da casa, acho que era esse púlpito aqui, ó, metade desse púlpito aqui, tinha uma cama de casal, um fogão e umas 2 cadeiras aqui. Mas era uma casinha muito pequenininha, um casal morava ali. E aí nós começamos o culto naquela casa, num bairro em Bangalore. É uma cidade com 10 milhões de habitantes, é onde eu moro. Bangalore, com B, Bangalore, sul da Índia. E ali naquela casa nós começamos a segunda igreja. E as irmãs sentavam no chão, no espaço entre a cama e a parede, e os irmãos sentavam em cima da cama. Os irmãos sentavam com as perninhas cruzadas, eles têm uma facilidade de cruzar as perninhas assim, e eles cruzam a perninha, dá mais espaço. Por isso que as igrejas lá, muitas igrejas na Índia não tem banco. Muitas igrejas na Índia eles colocam uns tapete assim de fibra de juta, forra tudo e o pessoal senta no chão, sobra mais espaço, cabe mais gente. E ele fica com as perninhas dobradas ali, 2 horas e meia, adorando e louvando a Deus, né? Com as perninhas dobradas. Eu falo, mas como é que pode? Mas louvam a Deus no chão com a perninha dobrada e glória a Jesus. Então, é a forma deles adorar, é uma forma diferente. Tenta fazer na tua casa, irmão. Tenta. Dobrar as pernas assim, ó. Meu Deus, mas difícil, eu não consigo muito bem. Aí eu prefiro ficar de joelho. Quando eu vou nessas reuniões dele, eu fico de joelho. Mas nessa casa nós começamos a segunda igreja. Os homens sentados em cima da cama e as irmãs sentadas no chão com as crianças. E eu fiquei 5 anos só com mulher. Aí tinha poucos homens, aqueles que estavam começando com a gente sumiram, desapareceram, ficou só 4 homens. E aí foi crescendo o número de mulher. Mas toda a igreja começa com mulher e criança. É mulher que vai aceitando Jesus. A mulherada aceita Jesus, e aí depois o marido vem depois, né, depois de muito tempo. E eu fiquei 5 anos com muitas mulheres na igreja, e poucos homens, e também sem músico. Sem músico, irmão. Muitos anos sem músico, né? A gente fica abrindo igreja, não tem músico. Eu não sei tocar nada, irmão. Eu só tocava tamborim. Eu aprendi a tocar tamborim, né? Pandeiro, mas isso aí a gente não usa lá. E aí eu não sei violão, não consegui aprender música. Eu só consegui aprender a evangelizar. Eu só aprendi a evangelizar nos trens aqui em São Paulo, aprendi a evangelizar nos ônibus, e é por isso que Deus me escolheu para missões. E aí aprendi a fazer isso muito bem. Então, glórias a Jesus que me escolheu para esse trabalho. Então, eu sei evangelizar. Onde eu chego, eu começo a abrir, colocar os olhos para ver uma oportunidade, uma porta para apresentar Jesus Cristo. Então, eu sou oportunista. Paulo falou, seja oportunista. Então, eu sou uma pessoa que eu estou sempre de olho. Quando sobra oportunidade, eu entro com o evangelho, né? Então, é assim, eu pego amizade facinho. Hoje nós fomos almoçar ali, pegamos amizade com o dono lá do restaurante. Ficamos um tempão conversando, né? E eu sou uma pessoa que eu pego amizade fácil. E é assim que se evangeliza. Conquiste a amizade da pessoa primeiro. Conquiste o seu vizinho primeiro com a amizade. Que ele veja Cristo na sua casa. Que ele veja a luz na tua vida. Que ele veja que ali naquela casa realmente tem sal da terra, tem sal, tem tempero. E aí você vai conquistar o seu vizinho. E depois você conquista ele para Jesus. Conquista como amigo, depois você conquista ele para Cristo Jesus. A salvação chegou naquele vizinho, naquela casa. É assim que nós fazemos, conquistando almas. Hoje nós não vamos mais conquistar terra.
né? Josué foi conquistar a terra, Deus deu a ordem para ele, seja forte e corajoso e vai. Mas hoje nós conquistamos almas. E Jesus falou o quê? Pedro, você vai ser pescador agora, não vai ser mais pescador de peixe não, você vai ser pescador de almas, né? E é isso que nós somos, nós vamos conquistar vidas, conquistar famílias, conquistar jovens dessa nova geração, conquistar adolescentes, conquistar casais que estão querendo se divorciar. Jesus chegou, acabou o divórcio, Deus restaura a família, e o Senhor vai te usar para isso, porque tem casais que você conhece, o pastor Carlos não conhece, os pastores não conhecem, mas você conhece, são teus amigos, são teus vizinhos. O Senhor vai te usar, o Senhor vai te usar para ajudar aqueles casais, aqueles adolescentes que você é amigo, jovens que você é amigo, é você que conhece, eu não conheço, eu estou passando por aqui, mas o Senhor colocou diante de ti essa pessoa, e essa pessoa está necessitando de Jesus, está necessitando de paz, está necessitando da graça de Deus, então o Senhor quer te usar. Então nessa noite, o Senhor está falando, irmãos, o Senhor está falando. Então, eu fiquei 5 anos com um monte de mulher na igreja, glória a Deus por isso, e poucos homens. Aí, o marido de uma se converte, vem, aí se converteu um policial, camarada bravo, se converteu e veio para a igreja, eu falei, glória a Deus, agora já estou protegido 2 vezes, né? Protegido pelo Senhor, pelos anjos do Senhor, e um polícia dentro da igreja, eu falei, glória a Jesus. Então, o Senhor prepara pessoas, né? Prepara a obra. Hoje, depois nós conseguimos trazer um casal que era um músico, e aí o Senhor foi abençoando que ele era músico e professor de música. Eu falei, mas Deus preparou certinho. Aí ele foi treinando adolescentes, foi chegando adolescentes para fazer aula de música e ficando na igreja, foi chegando jovens para aprender música e foram ficando na igreja. Hoje essa igreja está lá estabelecida para a glória de Deus, mas é difícil, não é fácil. A obra do Senhor no começo é difícil, porque Deus Ele quer ver nossa paciência, Deus Ele quer ver nosso esforço, Ele quer ver se nós continuamos. Deus não conta com os que desistem, Deus Ele conta com os corajosos, Deus Ele conta com aquele que persiste, com aquele que continua, tem que continuar. Difícil seguir Jesus, não é fácil, mas não é impossível, não é fácil, mas não é impossível, tem que perseverar, tem que orar, tem que pedir, Senhor, estou enfraquecendo, me ajuda. Senhor, estou começando a enfraquecer, me ajuda, me fortalece, eu não quero parar, Senhor, a luta é grande, mas eu não quero parar. Então hoje, a palavra do Senhor está sendo canalizada aí para a sua alma. Irmãos, na Índia as mulheres sofrem muito, viu? É um costume asiático, mulher tem que respeitar o marido. Mulher não come com o marido quando ele está com visita, a mulher não come junto. Ela serve a comida ali e some. Ela e as crianças vão lá para a cozinha ficar esperando lá. E o marido faz assim, a mulher vem e serve ele e serve as visitas. Aí ela volta para a cozinha e fica atenta para o marido chamar. E se ela falar alguma coisa igual as mulheres americanas, mulheres europeias, mulheres brasileiras falam com o marido, apanha e tem que ficar calado. O vizinho não pode escutar que ela apanhou, os parentes não podem saber que ela está apanhando. Mulher sofre na Índia. Quantos casos a gente recebe na igreja, de casais, né, que a mulher sofre na mão do marido, apanha muito, mas quando vem para a igreja, aí a gente fala com o marido, vem cá, Jesus, vem cá, aqui é diferente, Jesus Cristo, Ele te ensina que você tem que tratar a mulher como Jesus ama a igreja. Aqui no Brasil também aparecem uns camaradas aí que às vezes quer bater na mulher, né? Mas se você já fez isso nessa noite em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor está pronto para te perdoar. E que nessa noite você receba essa palavra e trate a sua mulher com amor, o amor de Cristo, como Ele ama a igreja, assim você tem que amar a sua esposa. É ela que vai cuidar de você quando você estiver na cama, quando você for para a cadeira de roda, quando você estiver na velhice, quando você afrouxar, não tiver mais nada,
de força, a tua mulher vai cuidar de tu. Quando você estiver ali, ó, caindo, corpo caiu, o corpo vai desfalecendo, o corpo vai enfraquecendo, é aquela mulher que Deus te deu, é essa mulher que Deus te deu que vai cuidar de você. Ficar na cama não é fácil, quando a gente está sozinho é difícil. Ficar doente, sem auxílio de uma esposa é difícil, e eu tenho essa experiência. Eu já fiquei sozinho, sem a esposa estar perto, e é difícil, é complicado. Então, ame a tua família em nome de Jesus. Guarda a tua família debaixo da oração. Guarda a tua família aqui no joelho. Oriente a tua família, faça o teu culto doméstico. Faça o teu culto com a tua família ali para que o vizinho ouça e para que Deus seja glorificado. Aleluia! O Senhor vai abençoar muito essa igreja aqui nesse lugar. O Senhor vai abençoar essa cidade. Eu vou dizer por quê. Oh, glória a Deus. Tem uma cidade na Índia que ela chama Chitradurga. Olha só. Chitra é o nome de uma deusa. Chitra significa fortaleza. Durga significa uma deusa. Jesus Cristo é o Senhor aqui, viu, irmãos? Jesus Cristo é o Senhor. Estou falando o nome dessa mulher aí, mas é uma deusa lá fictícia. Chitradurga, fortaleza da deusa Durga. Esse é o nome da cidade. Chitradurga, fortaleza da deusa Durga. Sabe o que aconteceu? Eu falei, eu vou orar por essa cidade e vou colocar um obreiro aqui para abrir uma igreja. Não tinha nenhuma Assembleia de Deus naquela cidade. 500 mil habitantes mais ou menos. E eu ia para a nossa igreja numa outra cidade e parava naquela cidade e orava. Senhor, aqui nesse lugar só tem hindus. Hindus são esses que adoram esses deuses estranhos aí. E eu só tenho mais hindu aqui do que gente aqui nesse lugar. Meu Deus do céu. E é uma cidade focada no hinduísmo, forte no hinduísmo. Muitos pastores tentaram abrir igreja lá e não conseguiam. Muitos. Os obreiros que iam para lá desistiam no segundo mês, no terceiro mês. Saía fora. Não aguentava. A pressão espiritual muito forte. E então eu comecei a orar para aquela cidade. Mandei um casalzinho para lá. Terceiro mês o casalzinho disse, pastor, nós estamos brigando aqui, nós vamos divorciar. Entrou aqui um espírito de briga no meio do casalzinho, eu falei, sai daí. Tirei o casal de lá, trouxe para outro canto. Falei, vocês não vão divorciar por causa disso não. Deixa aí, vamos continuar orando pela cidade. E foi. Aí mandei um outro casal, o polícia, que tinha se convertido na minha igreja, depois de uns tempos, demos lá um treinamento para ele, mandei ele e a esposa para lá. Terceiro mês, pastor, nós queremos voltar lá para a nossa igreja, porque aqui não dá não. E ele, indiano, fala a língua do povo e tudo. Terceiro mês tive que trazer de volta. Vamos orar. E eu passava naquela cidade, entrava com o carro e orava, Senhor, aqui tem alma, Senhor. Eu não sei como que vai ser a conversão desse povo. Eu não sei ainda, não tenho uma ideia. Mas estou orando, eu vou orar. Eu vou orar pelo povo dessa cidade. Senhor, faz uma obra, Senhor. E aí, passaram-se 10 anos, irmão. Já tinha mandado 2 casais, não deu certo. Outros pastores mandaram gente para lá e não abriram igreja. E continuamos orando. 10 anos se passaram. Ano passado, eu fiquei sabendo que um rapaz daquela cidade aceitou Jesus. Um rapaz se converteu, foi estudar teologia, voltou para lá e começou a abrir igreja. E ele é da cidade, ninguém mexia com ele, porque ele é de lá, ele conhece todo mundo. E ele começou a reunir, e começou a reunir aqui, começou a reunir ali, Deus com esse camarada. E nós orando com ele, vamos orar. Agora apareceu um valente, vamos orar com esse camarada, vamos orar com ele. E aí hoje, nessa cidade, agora você vai, respira, porque você vai dar um glória a Deus. Respira, porque Deus merece. Jesus merece. Esse rapaz abriu 8 igrejas dentro da cidade. Ano passado ele registrou as 8 igrejas na convenção da Assembleia de Deus na Índia. Aleluia, glória a Jesus. Eu falei, oração dá resultado. Oração, não desista da oração, porque a oração salva almas, oração prepara o caminho, oração prepara o obreiro, oração resgata famílias, oração cura, oração liberta, oração faz milagre, oração em nome de Jesus não retorna vazia. Aleluia.
E o Senhor fez essa obra, e toda a honra e toda a glória ao Senhor. Está lá agora, 8 igrejas na cidade de Chitradurga, registrada na Convenção das Assembleias de Deus do nosso estado ali. Então, na Índia não tem Assembleia de Deus diferentes, é só uma Assembleia de Deus. Glória a Deus por isso, né? Mas também, se crescer muito, glória a Deus, Deus sabe o que faz. Foi o que o pastor Carlos sabiamente falou hoje. Cresce e às vezes tem que ter um grupo aqui, vai crescendo de todo quanto é lado, né? E que aconteça isso na Índia, para a glória do nome de Jesus. Mês de janeiro, eu tenho 4 igrejas que eu abri. Ajudei mais umas 10 igrejas pequenas no interior da Índia, mas 4 igrejas eu abri, né? Dentro desses anos. Mas só que agora em janeiro eu assumi uma cidade com 1 milhão de habitantes ou mais. Na Índia é tudo assim, grande mesmo. É a população maior do mundo agora. A China já ficou para trás. A Índia é a primeira população do mundo, a maior população do mundo. A China tem controle de natalidade, na Índia não tem. Então, pela graça de Deus, o Senhor me escolheu para assumir, né? O pastor, o presidente da convenção do nosso estado, me chamou e pediu já umas 3 vezes para mim ano passado, e agora em janeiro eu orei a Deus, e pela fé, pela fé, porque dinheiro não tem muito, mas pela fé eu assumi essa cidade e já colocamos 4 obreiros nessa cidade. Que não desistam, que o Espírito Santo ajude essas 4 famílias ali, começando o trabalho naquela cidade. O nome da cidade é Bidar, no sul da Índia. Bidar, pode depois olhar lá no Google, vocês vão ver. Bangalore, Bidar, Tumkur, são as cidades que eu tenho igreja lá. Então, nós assumimos essa cidade e o Senhor tem nos abençoado ali na Índia, agora com 8 igrejas, né? Porque agora já está surgindo mais 4, são 8 igrejas. Quero também deixar aqui para os irmãos um versículo da palavra do Senhor, mas antes quero falar desse livro aqui. Esse livro, você às vezes conquista uma alma para Jesus, ou então está evangelizando uma pessoa, e não sabe como ensinar essa pessoa a respeito do Senhor Jesus. Esse livro ele tem 20 lições de discipulado, 20 lições. Aí ele começa com o plano da salvação. É uma forma de você se aproximar da pessoa para evangelizar. Você fala, você conhece o plano da salvação? Vou te explicar. Então aqui é a primeira lição, o plano da salvação. Segunda lição, novo nascimento. Depois, justificação. Quando você aceita Jesus, você é justificado diante de Deus. Então são lições primordiais para um novo convertido ou para uma pessoa que está começando os caminhos do Senhor. Também para nós que somos, né, já crentes antigos, ele nos renova. São lições que nos renovam. Você já construiu uma igreja com R$25? É difícil construir uma igreja com R$25, né? Mas a venda desse livro é para a construção de uma igreja. É para a compra do terreno e construção de uma igreja. O terreno já está em vista. Então, eu estou vendendo esse livro para esse projeto dessa cidade, que nós temos uma igreja. A cidade chama-se Indupur, com H também. Indupur. Tem um significado esse nome, mas não vai dar tempo de explicar. Indupur é uma cidade que nós temos uma igreja com aproximadamente 150 membros. Eu tenho agora um total de membros na Índia de 800 membros, para a glória de Jesus. Nós temos aí aproximadamente 800 membros, e vamos ter mais, e vai crescer mais, né? Louvado seja Deus. Mas é porque é lugar difícil, mas 28 anos só com isso, mas é lugar difícil, irmão. É lugar tremendo, para você dar discipulado lá, para eles largarem aqueles deuses estranhos. Tem uns que levam 5 anos, 3 anos, outros levam 7 anos para largar aqueles deuses estranhos, para servir só a Jesus. Porque se você apresenta Jesus para eles, eles colocam Jesus no meio dos outros deuses. Então tem que ter o discipulado, é importante isso. Quero deixar um versículo aqui para os irmãos e encerrar nessa noite. Pastor, mais 5 minutos. Esse versículo fala muito comigo, nas horas difíceis. Todos nós temos horas difíceis. Todos nós temos tribulações, irmão. Todos nós temos momentos com os filhos. Eu perdi 2 filhos na Venezuela. Foi uma decepção tremenda, você escolhe o nome e tudo, depois a criança morre. Perdi 2 filhos, mas eu fiz uma oração, falei assim, Senhor, perdi 2 filhos aqui na Venezuela, me abençoa com almas. Foi o ano que eu mais ganhei alma para Jesus, foi o ano que Deus fez uma colheita maravilhosa, batizamos muitas almas,
foi logo no finalzinho, quando eu estava saindo da Venezuela. Então, teremos aí um momento, né, de dificuldades em nossas vidas para seguir a Jesus. Nós temos momentos difíceis. Quero deixar esse versículo para você nessa noite, porque ele faz parte da minha vida. Esse versículo é muito importante para todo crente. Tem uma profundidade tremenda, mas nesse momento, preste atenção. Provérbios, muito conhecido, hein? Provérbios 24, 10. Provérbios 24, 10. E o versículo 11 também, né, que tem conexão. Se te mostrares frouxo, fraco, se te mostrares fraco, eu vou usar essa palavra fraco. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Tem uma outra versão que fala fraco e a sua força será reduzida. Porque o inimigo sabe que você está naquela luta e você está fraco. Aí ele vem minando você, ele vem te atacando, para que você fique mais fraco e até desista da fé. E até duvide. E começa a vir dúvidas na sua mente. Começa a vir dúvidas. Será que Deus realmente está comigo? Será que Deus realmente vai me ajudar? Porque eu estou orando e essa situação não se resolve. Cadê a resposta de Deus? E hoje à tarde eu estava orando sobre isso daí, que eu estou esperando uma resposta de Deus e ela não veio ainda. E eu estou esperando essa resposta. E faz já alguns meses que eu estou orando por essa resposta e essa resposta não chega. E hoje à tarde eu falei, Senhor, essa resposta o Senhor tem, mas não chegou até mim. Deus tem a resposta. Só não chegou até aí ainda. Mas se você continuar crendo, se você continuar falando do Espírito Santo, renova minha fé, não deixa eu desfalecer. Espírito Santo, me ajuda, porque o Espírito é consolador, o Espírito é que nos esforça, o Espírito é que vai te renovar, o Espírito do Senhor é a nossa renovação todo dia, e é na oração que você fala com Deus, é na oração que você fala com o Espírito Santo, para te dar força. Senhor, eu estou ficando fraco, eu preciso da resposta, eu não sei como resolver, eu ainda não tenho a solução. Senhor, ajuda-me a aguardar com paciência, ajuda-me, Senhor, a esperar um pouquinho, mas, Senhor, responde-me, Senhor, continua, não te mostre fraco não, porque senão o inimigo vai vir te atacar. O inimigo vai vir para cima, mas se você se levantar e falar, eu ainda tenho força em dizer o nome de Jesus Cristo, eu ainda tenho força, fala para o inimigo, eu ainda estou forte. Você está pensando que eu estou fraco, mas lá dentro de mim, na medula dos meus ossos, tem a palavra de vida, na medula, nos meus ossos, na minha alma, tem palavra, tem força na palavra do Senhor. E aí você se lembra do versículo, o Espírito Santo, ele nos lembra do versículo que nós memorizamos, irmão. Por isso que é importante a gente guardar a palavra do Senhor. E nessa noite eu deixo para vocês essa palavra. Porque Davi, quando estava sendo perseguido pelo seu próprio sogro, Davi sendo perseguido pelo seu próprio sogro, né? Sofrendo, correndo daqui para lá. Aí Davi fala assim, Senhor, parece que eu estou fraco, parece que eu vou cair, parece que o inimigo vai me catar. Parece que o inimigo vai me destruir, os perseguidores estão chegando, mas ele fala assim no Salmo 18, eu te amarei de todo o coração. Senhor, eu estou fraco, mas eu quero te amar. Senhor, eu estou sentindo angústia, eu estou sentindo que parece que eu vou ficar deprimido. Eu passei tantas lutas na minha vida que parecia que eu ia ficar deprimido. Eu falei, Senhor, não quero ficar na depressão não, Senhor. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. Aí o inimigo, 10 mil do teu lado direito, 10 mil do lado de cá, o inimigo, o exército do inimigo vai caindo, quando você declara, tu és a minha fortaleza, Senhor.
Eu te amarei do meu coração, mesmo na fraqueza, mesmo na tribulação, mesmo com problema financeiro, com problema com a família, com o filho, esposo e esposa. Nesta noite, coloque Deus nesse negócio, coloque o amor, superando todos esses problemas, está o amor do Senhor, e diga: eu te amarei do coração ao Senhor, fortaleza minha, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus é a minha fortaleza e em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. O crente tem lugar de refúgio. O crente tem de onde se refugiar no momento de angústia, no momento de tristeza. O crente se refugia diante do Senhor, na sua presença, declarando com a tua boca: tu és a minha fortaleza, amado meu, ajuda-me nesse problema, amado meu, eu vou atravessar e vou cantar vitória, vou contar testemunhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A hora, glórias a Jesus, exalte ao Senhor, mesmo na tribulação. Eu fiquei 4 dias comendo manga, em Belém do Pará, sem dinheiro. Pastor Firmino, naquela época, me hospedou, falou: mas não tem cozinha, a cozinha está fechada. Estragavam muita comida, eu fechei a cozinha. Falei: amém, pastor, mas tem aí um quarto para você dormir. Eu falei: tá bom, pastor. E eu estava sem dinheiro e fiquei calado. E eu estava esperando uma remessa de dinheiro para continuar a viagem. E aí o dinheiro foi chegar depois de vários dias e eu fiquei 4 dias comendo manga. Aí eu pegava a harpa cristã e ficava cantando o hino da harpa, para passar fome. Ah, irmãos, mas louvor de Deus, a harpa cristã tira a fome rapidinho. Ia cantando ali, ó, lá no quarto cantando. Aí eu ia lá fora, catava 5, 6 mangas e chupava, e depois à tarde ia outra vez. E cantando louvores. É isso, é assim que nós passamos a prova. É assim que nós passamos por problemas. O crente passa para o problema, passa pelo problema cantando, e o inimigo fica alvoroçado, porque o crente está com um problema, mas está cantando e está confiando no Senhor. Aleluia. Vamos ficar em pé. Aleluia, aleluia. Como é que está a tua situação nessa noite? Nós vamos fazer uma oração aqui. Você foi renovado na fé agora. Foi renovado aí na esperança. Foi renovado pelo Espírito Santo do Senhor. Você está com uma enfermidade aí que o médico falou que não tem solução, vai ter que passar por 5 cirurgias. Vai passar por não sei quantos problemas aí de tratamento, vai ter que tomar remédio, vai ter que fazer um monte de coisa. Mas nesta noite você foi renovado na fé. Nessa noite Jesus, o Senhor Jesus Cristo se faz presente pela sua palavra. Nessa noite, se você tem essa fé, feche os teus olhos. Agora, nesse momento, você está com um problema, o marido não se converteu ainda, está te dando problema, o teu filho está fora da igreja, está dando problema. Neste momento, o Espírito Santo pode falar com ele. Feche os teus olhos nesse momento, o Senhor vai fazer a obra, é o Senhor que vai resolver isso aí. Não é o homem, não é o médico, não é o advogado, não é o juiz, é o Senhor que vai resolver essa causa, é o Senhor que vai operar, e você vai glorificar o Senhor. Feche os teus olhos. Coloque agora este problema, esta causa, essa enfermidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Coloque agora diante do trono do Senhor. Coloque agora pela fé. Em nome de Jesus, enquanto eu canto esse corinho, o Senhor vai fazer esta obra, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor Todo-Poderoso, nós te louvamos nessa noite, porque o Senhor falou conosco, o Senhor foi exaltado, o Senhor tem causas aqui, Senhor, que eles estão esperando a resposta. É de Ti, meu Deus, é do Senhor, e nós estamos aguardando, Pai, mas o Senhor nos dá essa força, o Senhor operará este milagre, e nós vamos cantar, e nós vamos falar o que o Senhor fez. Cura nessa noite, cura, Pai, é para a Tua glória, é para o Teu louvor, é para a Tua exaltação, é no nome de Jesus Cristo. Receba nessa noite a fé para a cura, receba em
no teu corpo um toque especial do Senhor. Creia, o Senhor já está colocando a mão. O Senhor já está colocando a mão neste assunto. O Senhor já está quebrando. O Senhor já está quebrando correntes. Creia pela fé. Creia pela fé. A sua oração não está em vão. A sua oração não foi vazia. A sua oração não está perdida. Deus não perde não, Deus sabe onde ela está, Deus sabe contabilizar, Deus sabe, Ele sabe, aleluia, aonde está a oração, aonde está a tua petição, o Senhor sabe o que você está passando. Glórias, 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 aleluia, dá glórias. Dá glória, fala: Senhor, Tu és o meu amado. Fale: Senhor, eu te amarei. Tu és o meu libertador. Tu és a minha torre forte. Senhor, fale com Deus nesse momento. Fale com o Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Glórias, glórias. A operação do Senhor é maravilhosa. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, e porque grande és tu, maravilhas fazes tu, e não há outro igual a ti, e não há outro igual a ti, e porque grande és tu, maravilhas fazes tu, e não há outro igual a ti. Glórias ao Senhor.